Nós vamos ler um texto que vai falar conosco, ou vai nos levar aonde Deus quer falar conosco. No primeiro versículo diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Podeis nos assentar em nome de Jesus. Hoje de manhã Deus ministrou muito meu coração. Até fiquei pensando: Deus, o Senhor quer que eu traga uma palavra para a igreja, mas onde está a palavra? A gente que prega todos os dias, praticamente, tem muita coisa que Deus fala. Mas sabe, eu não quero aquela palavra que eu já conheço, mas eu quero algo que venha do trono de Deus, algo que flua do rio de Deus para a nossa vida. E Deus começou a me falar quando eu estava lá em Bento Gonçalves. Chegou um irmão para mim e disse para mim assim: eu estou queimando, pastor. Sabe quando alguém chega e diz para você assim: eu estou queimando? Eu olhei para ele assim e entendi o que ele estava falando. Ele disse assim: eu estou queimando. Não se apagou. Não se apagou. Tudo que Deus tem na minha vida não se apagou, está queimando. Sabe, talvez você, se alguém chegasse e dissesse para você: eu estou queimando, talvez você pudesse não entender. Mas eu entendi o que aquele irmão falou para mim, quando ele disse: eu estou queimando. E hoje Deus falou comigo sobre o princípio. E nessa palavra aqui, quando fala de princípio, fala de começo. O Deus que começou todas as coisas, o Deus que criou todas as coisas. Eu podia trazer uma palavra específica para você sobre liderança, ou seja o que fosse, mas eu quero trazer aquilo que Deus pôs no meu coração: o princípio. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quando o pastor Alfredo começou a falar sobre luta, eu já preguei tanto sobre lutas, tanto sobre sofrimento, tanto sobre isso. Uma vez um irmão ouviu, o pastor Sérgio Batista viu aquela palavra que nós demos sobre a forja de Deus, e ele disse: meu Deus do céu. O pastor Agledir estava lembrando um dia que uma irmã era novinha na igreja, lá da Nércia. Ela foi naquele evento que nós fizemos. Ela foi de manhã, ela disse: eu não vou conseguir ir de tarde, porque é muito forte isso. Eu não estou preparada para ouvir ainda sobre a forja de Deus. Eu já ouvi falar muito sobre sofrimento, eu já sofri muito. Eu creio que cada um de vocês tem passado pelo sofrimento. Mas a pergunta que eu tenho para te fazer é: está mais leve ou está mais pesado? Como que estão as coisas para você a cada ano que passa? Está mais leve ou está mais pesada? E é sobre isso que nós vamos falar, sobre o princípio. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes Deus fala com a gente sobre o começo, o início, como tudo começou, como você começou. Uma das nossas visões nesse ministério é sobre a igreja primitiva, a igreja do começo, o princípio, o começo de tudo. E à medida que nós vamos entendendo e vamos caminhando, nós vamos compreendendo. Eu vi muitas pessoas às vezes com saudade. Hoje eu estava ouvindo uma música, um louvor que falava a respeito daquela igrejinha, você lembra? Me lembro com saudade, e às vezes meu coração chora. Vai chegando a noite, eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. E quando chego, olho para o altar, vejo o pastor sentado, olhando para a igreja que está calada. Vejo em seus olhos um olhar sofredor, porque se lembra com saudades da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha e não existia luz para clarear. Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava, o poder caía. Aquela era a igreja de oração. E aquela canção dizia: igreja pequena,
onde Deus falava, o poder caía e sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? Deus estava ministrando no meu coração esta palavra sobre o começo, sobre o princípio. Era sobre isso. Era sobre isso que Deus falava ao meu coração. Aonde hoje Deus não mandou falar para você, porque Deus levantou alguém para falar sobre isso. Mas o Senhor fala comigo sobre o começo. E sabe, queridos, toda vez que a gente pensar em desistir, nós precisamos sempre nos lembrar por que começamos. Eu lembro que quando a primeira vez eu coloquei os pés dentro de uma igreja, depois que eu tinha já aceitado Jesus, eu achei horrível, porque eu não entendi nada. Mas depois, quando eu me encontrei com Jesus, eu amei aquele lugar. Eu amei tudo aquilo que acontecia. Eu amei tudo aquilo que eu vivi. Mas a grande verdade é que quando a gente olha para a igreja como um todo, nós olhamos para o mundo. Eu faço uma pergunta para você: será que a igreja está melhorando ou está piorando? Quando você olha para as igrejas, qual é a tua impressão? As coisas estão melhorando ou estão piorando? Sabe, queridos, tudo depende de como você vê. Mas a questão é que quando eu olho para as igrejas e pergunto se tudo está melhorando ou se está piorando, eu deveria perguntar para mim: será que eu estou melhorando ou estou piorando? E o segredo sempre está na essência. O segredo sempre vai estar no começo. Um dia eu tive uma motivação para servir ao Senhor. E eu estou falando aqui com obreiros que um dia tiveram uma motivação para servir a Deus. Será que essa ainda continua sendo a tua motivação? Sabe que nós precisamos entender sempre uma coisa: o que importa para Deus não é o que nós estamos fazendo, mas é porque nós estamos fazendo. O que importa para o Senhor sempre vai ser o porquê. Por que eu quero servi-lo? Por que eu quero fazer a obra de Deus? E tudo está na essência. Porque foi lá atrás, o dia que eu decidi servir ao Senhor, que eu disse: Deus, eu te entrego a minha vida e eu quero te servir. Eu quero te servir. Tudo está lá no princípio. A Bíblia diz: no princípio Deus criou o céu e a terra. Mas sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus criou o céu e a terra, Ele tinha um propósito, e o seu propósito não mudou. Ele nunca mudou seu propósito. E quando nós olhamos para isso, queridos, Deus começou a falar no meu coração. Nesta manhã eu estava aqui, cheguei cedo com o pastor Vinícius, sobre o começo. Deus começou a me levar de volta no começo. Sabe quando tudo começou? Lembra onde tudo começou? E alguns até mesmo dizem assim: a igreja não é mais a mesma, pastor. Mas não é a igreja que não é mais a mesma, nós que não somos mais os mesmos. Nós é que precisamos voltar, queridos, porque a igreja somos nós. A igreja sou eu, a igreja é você. Quando a gente olha para o mundo cristão e a gente diz: as coisas não são mais as mesmas, assim como essa canção que falava sobre aquela igrejinha, as pessoas estão mudando. E queridos, nessa manhã o que Deus quer fazer é sarar a nossa essência, porque é tão fácil a gente se perder entre tantas coisas que se ouvem, entre tantas coisas que a gente vive. Mas quando nós voltamos para a essência, a gente se encontra de novo com o porquê nós começamos a caminhar com Deus. Por
Porque um dia decidimos a servir ao Senhor. Sabe que muitas vezes nós vamos perdendo coisas pelo caminho. Jesus, ele fala daqueles que se perderam, e quando ele fala dos perdidos, ele fala daqueles que estão perdidos lá fora. Sim, ele fala daqueles. Mas normalmente naquele texto que Jesus fala sobre os perdidos em Lucas, ele fala sobre os perdidos do povo. Ele fala daqueles que se perderam no meio do caminho. Mas ele também fala daqueles que se perderam dentro de casa, como a mulher da dracma perdida. Ela perdeu dentro de casa um valor. E talvez os obreiros hoje, uma das coisas que mais nós precisamos é recuperar os valores, é buscar aquilo que nós deixamos cair, aquilo que se perdeu, aquele valor que se perdeu em algum momento da nossa vida, e muitas vezes dentro da igreja do Senhor. Eu não sei o que você talvez possa ter perdido, mas sabe, queridos, uma das coisas que eu mais vejo as pessoas perdendo dentro da igreja é a inocência. Porque a gente pensa que está amadurecendo, e nós começamos pensando que nós agora enxergamos mais, que nós conseguimos entender mais, mas na verdade, talvez a gente perdeu aquela inocência que um dia nós tínhamos. E talvez você pergunta: pastor, que inocência é esta que o senhor fala? O dia que eu entrei pela primeira vez na igreja, depois que eu tive o encontro com Jesus, porque a primeira vez eu não entendi, mas eu digo a verdadeira primeira vez, aquela que eu fui querendo ficar, que eu fui entendendo que ali estava Deus. Sabe quando alguém se sente mal dentro de um lugar? Mas eu me senti mal dentro do lugar, não era pelo lugar, era por mim. Porque eu olhava para aquelas pessoas e pensava: eu sou tão pecador, eles são tão santos, quem sou eu? Mas, queridos, deixa eu te dizer algo. A gente vai perdendo essa inocência, e nós começamos a ver errado, porque a Bíblia diz que Jesus, quando olha para a sua igreja, Ele olha para uma noiva virgem, pura e imaculada. E eu vejo pessoas dizendo: olha, da igreja só Jesus que gosta. Eu vi um pregador dizendo isso, e às vezes a gente até brinca dizendo que só Jesus gosta da igreja, porque tem tanto problema na igreja, tem tanta luta na igreja, tem tantas falhas na igreja, tem tantas coisas que decepcionam na igreja, tem tantas coisas que frustram na igreja. Mas a questão é que nós mudamos, é que nós precisamos recuperar a essência. Porque quando Jesus morreu, Ele não morreu por um bando de crentes, Ele morreu por um bando de pecadores, de bandidos, de homicidas. E Ele morreu e Ele disse: eles são meus, são a minha igreja, e eu amo eles, eles são minha ovelha, e as ovelhas que estão na minha mão, ninguém as arrebatará de mim. Queridos, sabe que Deus estava falando comigo? Quando Ele falou no princípio, Ele estava só dizendo o começo. Lembra quando a primeira vez que você entendeu isso, você olhou para a igreja como eu olho para ela? Eles são meus, eles são meus, eu os amo, eu os amo. Obreiros, você precisa começar a olhar para a igreja assim, não olhar para a igreja como alguém problemático, como o pecador, mas olhar para eles como Jesus olha. Muitas vezes nós olhamos para a igreja com um olhar de juiz, nós olhamos para os irmãos com um olhar de juiz, nós olhamos e nós julgamos e nós condenamos e nós sentenciamos, mas nós não olhamos para eles como Jesus vê. Você pode ter todas as técnicas para ser um bom obreiro, mas se você perder a inocência, você vai se corromper. Se a igreja para você for um problema, você vai deixar ela. Se você não aprender a ver com os olhos de Jesus. Sabe, queridos, a primeira vez que nós construímos uma igreja num bairro bem pobre aqui, ali na Nerce de Oliveira, as pessoas não entendiam, e alguns disseram assim: vocês são loucos de construir aqui neste lugar.
Mas sabe, quando eu chegava naquele lugar, os meus olhos brilhavam, porque eu sempre consegui ver não o que aquele lugar é, mas o que aquele lugar iria se tornar. Quando Jesus olha para a igreja, Ele olha além. Ele não está olhando apenas aquilo que você talvez esteja olhando, aquilo que o diabo esteja puxando os teus olhos para ver, mas Jesus está olhando aquilo que um dia virá a ser. E por isso nós precisamos voltar para aquela essência, recuperar a inocência, olhar para as pessoas ainda e dizer: Ele é um santo de Deus, Ele é um filho de Deus, ela é uma filha de Deus. Aquela pureza, aquela inocência de olhar para as coisas de Deus como você olha pela primeira vez. Sabe, muitas pessoas estão tão metidas neste meio evangélico que estão frustradas e decepcionadas, e hoje eles estão magoados com a igreja, com Deus e com tudo, e tudo que sai das suas bocas são coisas contrárias à igreja, aos irmãos. Quando chegaram para Davi e disseram: Davi, morreu aquele que procurava tirar a tua vida. E Davi disse assim: mas como? Davi mandou matar aquele homem que pensou que Davi ia se alegrar com a morte de Saul. Hoje a igreja tem se alegrado com a morte de Saul. Davi chorou. Ele disse: assim como caem os valentes, alguém caiu. Davi chorou. Ele disse: como que você não temeu tocar no ungido do Senhor? E Davi disse: não conte nada para ninguém, para que o inimigo não se alegre. Nós não podemos perder a inocência de olhar para a igreja como Jesus vê. Ô obreiro, você pastor, se você começar a olhar para a igreja: eu só tenho problema, eu só tenho luta. Volte para a essência. Volte para a essência. Você tem que amar a igreja, mas tem que amar de verdade. Amar de verdade, amar a igreja não é isso aqui. A igreja é cada um de nós, cada um de nós. Se você quisesse que eu desse um tema para o sermão, talvez não vai ter nada a ver com o sermão, mas o que Deus tocava no meu coração era: filho, se eu fosse chamar esse sermão de alguma coisa, teria que chamar de um chamado ao arrependimento. Um chamado ao arrependimento. Porque nós estamos lidando com vidas. Nós não estamos lidando com um evento. Nós estamos lidando com vidas. É com vidas que nós estamos tratando. Nós estamos tratando com o céu e com o inferno. A segunda coisa que nós precisamos lidar é com a motivação. Por quê? Porque eu estou aqui. Sabe, eu quando comecei no ministério, eu via falar dos grandes ministérios, de homens que viajavam para um lado e para o outro, de homens queridos que pregavam para grandes multidões. E um dia então eu alimentava no meu coração o desejo de também pregar para grandes multidões. Mas sabe, a motivação não estava certa. Por que você quer pregar para grandes multidões? O que te quer? Qual é o motivo? Você quer ser conhecido? Você quer ser um canal de bênção naquela vida? Muitos obreiros têm um desejo de ser conhecidos, e isso, se for uma porta para o evangelho, é bom, é ótimo. Eu vejo esse exemplo da escola de profetas. Isso é uma coisa divina, isso foi uma visão divina, isso tem um propósito divino. É maravilhoso isso. Por que você quer subir no altar? Por que você quer pegar esse microfone? Por que você quer cantar aqui em cima? A grande pergunta é: qual é a tua motivação para isso?
te movendo a querer subir para cá? O que está querendo te puxar para cá? É Deus? É Deus isso na sua vida? Eu não estou dizendo que não seja, mas olha só, mais importante do que aquilo que você faz para Deus é por que você faz. Eu estou olhando para um jovem aqui que eu ensinei na igreja. Eu ensinei na igreja que nós devemos servir Jesus porque nós o amamos. E um dia ele disse para mim, ele está aqui, ele disse: pastor, eu não tenho ido nos cultos porque eu quero ir quando eu estou com vontade. E eu expliquei para ele, digo, algumas vezes você vai vir com vontade, outras vezes você vai vir pela fé. Vai ter vezes que você não vai ter vontade, mas você vai vir, porque você sabe que é o certo a fazer. A terceira coisa, queridos, que tem se perdido e que nós temos que voltar é na simplicidade. O que é simplicidade, pastor? É simplicidade, queridos. É simples. Nós não precisamos de muitos fogos de artifícios para fazer o poder de Deus cair. Quando você entrou, pisou na igreja pela primeira vez, o que você sabia? Eu não sabia quase nada, pastor. Eu pergunto para você, e você imaginava que precisasse de tanta coisa? Você vai dizer que não. Porque isso é simplicidade. Eu não estou dizendo que você não vai orar, não vai buscar, não é isso. Mas a simplicidade é quando você sabe que é Deus que vai fazer a obra na sua vida. A simplicidade é quando você vai se render, simplesmente vem e sabe que Deus vai fazer. Queridos, hoje nós estamos perdendo a simplicidade do começo, porque muitas vezes nós estamos criando algumas coisas para as pessoas chegarem em outras coisas. Nós estamos construindo uma escada para elas tocarem no céu. Nós estamos construindo uma torre para tocar no céu. Olha a revelação aí. Deus foi lá e confundiu eles para que a torre não saísse mais. Por quê? Porque só tem uma escada, é a escada que vem do céu. Não é a escada que vai para o céu, é a escada que vem do céu, aquela escada lá de Jacó. Ela não vai da terra para o céu, ela vem do céu para a terra. Então, obreiro, você, escute só. Quando eu falo de essência da simplicidade, você tem que entender que é como aquela canção. Tudo é por Ele, por meio dEle. Tudo é para Ele. Ele está em todos. Ele está em mim, mas Ele está em ti. Ele está sobre todos, está sobre mim, está sobre você. Ele está na minha vida, na sua vida. Ele age por mim, age por você. Ele age também na sua vida. Simplicidade Ele faz independente de mim. Isso é maravilhoso quando Ele faz independente de mim. Ele não depende de mim, Ele não precisa de mim. Eu preciso voltar para a simplicidade. Às vezes nós estamos cercando as pessoas, estamos tentando, sabe, dizer para ela: você precisa disso, e você precisa disso, e você precisa disso, e você precisa disso, e sabe, e a pessoa ela vai colocando um fardo, porque ela vai tentar fazer isso, e ela vai colocar outro fardo, porque ela também vai tentar fazer aquilo, e aí ela vai colocar outro fardo, porque também tem que fazer aquilo, e aí ela vai colocar outro fardo também. Mas Jesus disse assim: olha, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Vamos trocar de jugo. Troque as coisas do homem pelas coisas de Deus. O jeito de Jesus é melhor. Hoje nós temos visto algumas igrejas que eles estão dando aula de Muay Thai dentro da igreja. Os jovens estão se batendo, porque aquilo ali atrai jovens. Sabe, toda vez que eu vejo um método desses, eu fico pensando: então Jesus estava errado. Porque Jesus era tão simples.
E a única coisa que fazia as pessoas irem atrás de Jesus é porque ele tinha algo para dar. Ele tinha algo para dar, ele tinha uma cura para dar. Ele não tinha blá blá blá, ele tinha uma cura. Ele tinha poder para multiplicar o pão, multiplicar o peixe. Ele tinha poder para andar sobre as águas. Ele tinha poder, queridos. Não adianta muita coisa se você não tiver poder. Você pode ter todo o blá 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 que você tiver, sem poder, você é que nem um sino que soa, que retina, não tem nada. É uma nuvem sem água. Aí você talvez se pergunta, pastor, por que a gente está vendo tão pouco milagre? É porque nós estamos construindo uma escada, estamos construindo uma torre, porque nós vamos tocar em Deus. Eu sinto te dizer que você não vai tocar em Deus desse jeito. Não é tempo de você fazer isso. É tempo de você entender que Ele é que faz. Se não for Ele, querido, tudo que você tentar produzir vai desabar. E a hora que desaba, fica um monte de entulho que não serve para nada. É por isso que eu tenho visto pessoas que estão tão frustradas e decepcionadas com a igreja. Por quê? Porque elas estão cheias de entulho, mas não estão cheias de Deus. Obreiros do Senhor, é cheios de Deus que nós precisamos estar. É cheios daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. Sabe quando Deus me disse, volta no princípio, filho, sabe no princípio? O princípio, Ele começou a me lembrar, no princípio, eu tive um contato com Deus. No princípio, eu tive contato com o poder de Deus, que é extraordinário. No princípio, por isso que eu usei esse texto aqui, no princípio, porque Deus falou, filho, é no princípio. Quando eu olhei aquele homem lá que me falou na igreja esses dias, disse para mim, pastor, ele olhou para mim com os olhos brilhando. Ele disse assim, eu estou queimando. Eu estou queimando. Tem que acender o fogo de novo, gente. Tem que acender o fogo. Tem que acender o fogo de novo. Tem que acender esse fogo. Esse fogo, ele não pode se apagar. A Bíblia diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Sabe quando aquele irmão falou aquilo, eu levei um choque. Porque para algumas pessoas aquilo ali não é nada. Mas sabe quando uma frase, imagina só, como uma frase, ela tem o poder de entrar lá, aonde um sermão inteiro não entra. Quando os discípulos de Jesus diziam, caminhando sem reconhecer que era Jesus, e eles diziam assim, lembra que quando Ele falava com a gente, queimava o nosso coração queimava, porque uma palavra de Jesus, muitos não entendiam. Um centurião que não sabia nada de Bíblia, ele entendia. E ele disse, basta uma palavra, Senhor, tua, mas uma palavra tua, Jesus. Os outros não entendiam. Ele disse, uma palavra tua, e o meu servo será curado com apenas uma palavra tua. Muitos não entendiam. Quando aquele homem falou para mim, eu estou queimando, aquilo foi como uma palavra que entrou lá dentro. Eu digo, Deus. Por isso a pergunta para você, está ficando mais suave ou mais pesado? Pergunta para o teu irmão aí, a tua jornada com Deus está mais suave ou mais pesada? Porque por um longo tempo na minha vida eu dizia, as coisas estão ficando mais pesadas. Eu não me apercebia, queridos, era verdade.
Pastor, por que as coisas estavam ficando mais pesadas? Porque eu estava fazendo as coisas por conta própria. Eu estava caminhando por conta própria. Você está entendendo? Quero voltar num texto sem rebater o que o irmão falou de jeito nenhum. Mas sabe, Deus vai falando. Às vezes algum pregador dizia, é bom pregar primeiro, porque se tinha alguém com a minha palavra, não vai dar, mas eu não tinha a tua palavra. Mas olha o que está escrito em 2 Coríntios 4, eu vou trazer para você de novo esse texto. Não é para repregar nada disso, é para te chamar a atenção num ponto que está ali. 2 Coríntios 4, olha só. Paulo, que é alguém que passou mais luta que Paulo? Eu não conheço. Paulo estava, queridos, sofrendo, e não tinha nem banco de concreto, lá era no chão mesmo, eram cavernas. Ele estava em troncos. Mas olha só, ele disse, porque a nossa leve e momentânea. Sabe por que estava leve para Paulo? Porque ele dizia assim, o meu desejo é partir e estar com Cristo. Se as coisas estão ficando mais pesadas para você, querido, tem algo que está errado. Eu estou sendo usado como profeta para a sua vida, porque já passei pelo vale da sombra da morte, já passei por várias coisas, mas eu posso te dizer como profeta nessa noite, nessa manhã, se as coisas estão mais pesadas, para e vê. Eu estou falando para os obreiros, e eu vou falar como profeta de Deus aqui, se as coisas estão mais pesadas, para e vê. Porque para Paulo, querido, a luta estava maior, mas cada vez estava mais fácil para ele lidar com elas. Porque cada vez era maior a dependência do Espírito Santo na sua vida. Estevão estava sendo apedrejado, e talvez você já tenha levado pedrada. Ele estava sendo apedrejado, e ele dizia, Senhor Jesus, não imputes a eles esse pecado. Sabe por quê? Porque ele estava totalmente dependente ali. Eu pergunto para você, será que ele sentiu dor? O que será que aconteceu? Deixa eu te dizer, queridos, quando as coisas estão ficando mais pesadas para a gente tem que se aproximar mais do Senhor. Obreiros, se aproxime mais dele. Porque eu tenho visto as pessoas falando de dificuldade. Eu vou dizer uma coisa para você, sempre teve e sempre vai ter. Mas quanto mais dependentes do Senhor nós formos, mais leve as coisas têm que se tornar. Não é que a luta vai diminuir, mas eu vou lidar com mais facilidade com elas. Elas não vão me tocar tanto como me tocaram antes. É esse o ponto. Agora, se as lutas estão te tocando cada vez mais pesado, você está sentindo cada vez mais a luta, algo está errado. Tem algo errado. Pergunta para quem está do seu lado, pergunta para ele, quando você entregou a vida para Jesus, estava pesado? Pergunta para ele, foi pesado você vir para a igreja quando você aceitou Jesus? É claro que não. É claro que não estava pesado. Tem que recuperar, queridos. Recuperar a simplicidade. Recuperar o fogo. Recuperar a oração. A oração. Deixa eu falar algo para você. Oração. Você sabe qual é o propósito da oração? O propósito da oração é comunhão com Deus.
Por que a Bíblia diz para nós orai sem cessar? Ela diz para a gente: gruda em mim, filho, e fica comigo. Gruda em mim, caminha comigo, anda comigo. Gruda em mim. É por isso, queridos, que para alguns o fardo vai ficando mais pesado. Consagração. A consagração é vital. Obreiros têm que estar consagrados. Consagração, jejum, separação para Deus. Deixa eu te dizer algo. Tem pessoas que não estão mais jejuando. Elas não conseguem mais. Eu logo que me converti, eu jejuava por tempo indefinido. E queridos, deixa eu contar um pouquinho para você sobre isso. Olha para mim. Estava muito pesado para mim, esteve muito pesado para mim. E Deus me disse assim: você precisa orar, e você precisa de ajuda em oração. Eu estabeleci um horário de oração e comecei a orar. Comecei a orar de noite às 11 horas, isso faz quase 3 anos já que eu venho orando. Aí Deus falou para mim: ainda não dá. Aumenta um horário de oração e pede pessoas para te ajudar. Aí nós começamos as lives das 6 horas da madrugada. Aí chegou um tempo que Deus disse para mim: filho, ainda não dá. E eu não estou falando do tempo que eu tiro com Deus em oração. E aí Deus disse para mim assim: agora você precisa jejua 40 dias. Eu jejuei 40 dias. E aí Deus disse para mim: ainda não dá, jejua mais 7 dias. Eu tinha recém terminado o jejum de 40 dias, jejuei mais 7. E eu digo: tá bom. E aí Deus disse para mim: filho, ainda não dá, jejua agora por tempo indeterminado. Eu já não sei mais, eu perdi as contas. O Espírito Santo, mês passado, ele disse para mim: tá vendo a escola de profetas de outubro? Ela vai chegar, mas você ainda vai estar em jejum. Eu já parei de contar. E talvez você pergunte: pastor, por que isso? Logo que eu me converti, eu tinha jejuns por tempo indefinido. Eu jejuava por tempo indefinido, todos os dias. E Deus estava me dizendo: é para o começo de novo que você tem que vir. Você tem que retomar aquilo que estava lá. Isso é uma palavra profética para a sua vida. Você tem que retomar a tua vida com Deus. Porque, queridos, eu quero falar algo para você que está lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Esse será o último texto que eu vou ler para você agora. E depois, depois tem algo de Deus aqui. Aleluias. Eclesiastes 7, 8. Salomão disse: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Fala para o irmão que está do seu lado: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Então, olha para mim, igreja, e obreiros, eu estou pregando para obreiros, ou aqueles que vão ser obreiros. Hoje tem que estar melhor do que quando você começou. Hoje você tem que estar mais animado do que quando você começou. Hoje você tem que estar orando mais do que quando você começou. Hoje você tem que estar lendo mais a palavra de Deus do que quando você começou. E eu quero te dizer uma coisa: o que vai acontecer, pastor, vai se tornar mais leve. Quer que eu prove para você? Eu orava das 4 horas da manhã ao meio-dia, todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Eu fiquei assim. Eu não sei por quanto tempo. Foi muito tempo.
E sabe que cada vez era mais fácil ficar aquele tempo na presença de Deus. Cada vez eu sentia mais facilidade em orar. É mais suave hoje para você orar 3 horas do que era um tempo atrás? Hoje está mais difícil você orar meia hora. Está mais pesado ou está mais suave? É isso que Deus está falando com a gente. É o princípio. Por que, pastor, está mais difícil para mim hoje? Porque você tem que se aproximar mais, tem que chegar mais, tem que se render mais. E deixa eu falar uma coisa para ti. Não vai ser um sermão que vai mudar a tua vida. O irmão falou um texto aqui que eu sempre também gosto de falar. É de fé em fé. Mas olha, de glória em glória. Sabe quando que eu tomei a decisão de servir a Deus? De verdade? Foi quando eu tive um encontro com Ele. Esse encontro com Ele mudou tudo aquilo que talvez anos de estudo poderiam não ter mudado. De glória em glória. Deus não divide sua glória. Escute só. Você é um altar. A Bíblia diz que o altar do Senhor deveria ser construído com pedras brutas, porque Deus não aceitava pedras lavradas. Sabe o que são pedras lavradas? Pedras que foram produzidas, foram lapidadas pela mão do homem. Deus disse: você vai fazer um altar, sim, mas as pedras serão pedras brutas. O que Deus estava falando? Eu quero na essência. A adoração é na essência. É na essência toda a adoração. O teu final tem que ser melhor que o princípio. O que muitas pessoas não sabem. Jesus disse para os seus discípulos: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de forma alguma entrareis no reino dos céus. A justiça é Cristo. Mas ali também tem algo falado. Se tudo que eles faziam não era suficiente, só o que Cristo fez foi suficiente. Ele nos traz de novo para a essência. É Cristo. É Cristo. Mas ele também fala o seguinte: como que aquele que está em Cristo, o fim vai ser pior do que o começo. É por isso que a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. E queridos, eu vou encerrar com uma oração. Talvez de tudo que eu falei para você, fica esta palavra. Guarda no teu coração, porque isso vai ser fácil para você guardar. Se a caminhada está ficando mais pesada, para e vê. Porque a caminhada para Paulo, a luta era uma atrás da outra, e ele disse: a nossa leve e momentânea tribulação. Cada vez estava ficando mais fácil dele lidar com aquilo. E João disse assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Sabe o que tem que voltar? É esse amor para dentro da igreja. É o amor de um para com o outro. É o amor que você tem pelo teu pastor. É o amor que você tem pela tua igreja. É o amor que você tem pelo evangelho. É o amor que você tem pelas almas que estão se perdendo lá. Porque a essência, todo aquele que veio para a igreja, ele sempre trouxe alguém com ele. Mas depois ele parou de trazer, ele não traz mais ninguém. Ele se perdeu na essência. Ele precisa voltar no princípio.
Mas João disse assim: a unção que dele recebestes é verdadeira, está em vós e permanece em vós. Eu quero te falar uma declaração: a unção que eu recebi dele ainda está na minha vida, ela está ainda sobre mim. E o Senhor Jesus esses dias me disse lá num culto em que eu estava adorando a Deus perto da porta da igreja, o Senhor Jesus disse para mim algo sobre a unção. Eu posso te afirmar, queridos, sabe, essa conferência foi tão lutada, tanta luta. Talvez você possa não ter visto a luta, eu vi, o pastor Vinícius viu, outros irmãos viram. É por causa daquilo que Deus quer fazer aqui na tua vida. Eu quero que você agora, sem tirar cadeiras do lugar, fique de pé. E os primeiros que tiverem sede para receber, de verdade, sede, aquele que diz assim: sim, pastor, eu quero, venha bem para frente do altar aqui. Não tire as cadeiras do lugar, não desarrume as cadeiras, venha, simplesmente venha, simplesmente venha. Se você quer receber, porque a unção que eu recebi do Senhor, ela está sobre mim. E eu não vou te contar o que ainda está, mas é muito mais. É muito mais. O inimigo pelejou porque ele não queria essa liberação da unção. Ele não queria da liberação que vai ser liberado, que começou a ser liberado desde o primeiro momento aqui. E queridos, tem muito mais. Tem muito mais para você. O Espírito Santo é tremendo. Um dia ele falou comigo: eu não vi o seu rosto, mas aquele dia foi o dia que a minha vida mudou para sempre. Eu não sei se ele já entrou no teu quarto, porque a vez que ele falou comigo, ele entrou no meu quarto. É tremendo isso que Deus está fazendo. Um dia eu tive uma visão do arrebatamento. Eu não tinha entendido plenamente tudo aquilo, mas algumas coisas começaram a mudar a partir daquela visão que eu tive. Porque foi naquela visão que Deus me sacudiu por dentro. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Tem uma unção que está queimando aqui. Está pegando fogo aqui. Está pegando fogo. Deus te ama muito, Deus te ama muito. Deus te ama demais. Ele te ama demais porque Ele preparou tudo isso para você. É um grande amor da parte do Senhor sobre você. Comece a orar em línguas. Eu vou liberar uma unção daqui a pouquinho, porque essa unção está sobre mim. Deixa eu afirmar para você, ela está sobre mim. Ele mandou essa unção para ficar. Ele não mandou para retirar. A unção é perpétua. Hoje é o dia que começa a mudar muita coisa na sua vida. Hoje é o dia em que coisas começam a ter tocada dentro de você. O dia que o Espírito veio, Ele mudou para sempre. Ele mudou para sempre. O fardo tem que se tornar mais leve para você, porque a unção que despedaça o jugo não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito, diz o Senhor. Então nesta manhã é pelo Espírito, é pelo Espírito. Receba, receba, receba. Olha aí, olha aí, olha aí. Receba, receba,
receba, receba. Receba, receba. Pai querido, eu libero, 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 eu libero. Eu libero, eu libero. Receba mais. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Um terremoto de poder, um terremoto de poder. Receba, 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 receba. Ei, calabas, toromanda, lavarabachê. Receba, ei, calamanda, lavarabachê. Receba. Terremoto de poder, terremoto de poder sobre a sua vida. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu, tremeram as estruturas. Receba, receba, receba. Ei, calamanda, lavaraba, lavaraba, ruja o leão. Pai querido, libera, 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 libera. Mais, ruja o leão. Oh, erebereba, lava, 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 ruja o leão. Ilumina a escuridão. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, receba mais, ruge, receba mais. Ele ruge neste lugar. Receba mais. Olha só, olha só, olha só. Vai dando a mão pro seu irmão. Dá a mão pro seu irmão, pro seu irmão. Porque eu vou tocar, sabe? Quando você alguém está levando choque, se você tocar nele, leva choque também. Então eu vou colocar a mão sobre alguém. Pega a mão, ei, pega a mão, pega a mão, ei, calará, cheia, pega a mão, ei, calará, ei, caramba, cheia. Querido Espírito Santo, eu vim aqui, Senhor, para liberar. Eu vim para liberar. Eu vim para liberar. Espírito Santo, o Senhor colocou sobre a minha vida a unção. Sobre a minha vida a unção. Sobre a minha vida a unção. Começa a liberar, 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 liberar. Ei, vai recebendo, recebe, recebe, toca, toca Deus, toca Deus, toca Deus, toca, toca mais, toca mais, toca mais, toca mais, toca. Receba, 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 receba. Vai, Jesus, vai, toca, 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 toca. Ei, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã. Vai, Jesus! Olha lá, olha lá! Receba, 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 receba! Receba mais! Receba mais! Receba mais! Receba mais! Ei, xerei, balabalabaxei! Xerei, balabala! Receba mais! Ei, xerei, balabalabaxei! Receba
receba, 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 receba. Ei, Ramanda Labará, receba mais, 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 ei, Xeramá, mais, mais fogo, mais glória, 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 mais fogo, mais glória. Receba! Olha só, levante a mão. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Pastor Daniel, contra os demônios, querido. Levanta a mão. Senhor Jesus, o Senhor já começou a usar ele. Mas dá autoridade maior. A ousadia que falta. Libera, Jesus, ousadia. Libera, Jesus, ousadia. Arriba, Ramandaia, Sirabai. Levante a mão, levante a mão. Você que quer ousadia, o segredo do milagre não é ousadia humana, não. O segredo do milagre é ousadia no Espírito. É no Espírito. Eu vou contar até 3. Eu vou contar até 3 e vou liberar isso. E você, não tenha medo. O medo não é de Deus. Não tenha medo de receber. O medo não é de Deus. Espírito Santo, coloca uma unção de ousadia sobre a palma da minha mão. E agora, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai recebendo, 2, vai recebendo, 3, receba! Receba, 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 Mais glória, mais fogo, receba, 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 oh, receba. Ei, não tenha medo, receba, 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 faz assim com a mão, receba, receba pela fé, receba pela fé, fala com o Espírito Santo e diz: Espírito Santo, essa unção está aqui, eu quero essa unção na minha vida, eu quero essa unção na minha vida. Fala para ele, fala para ele, fala para ele, diz: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Então receba! Ei! Receba! Receba! Ei! Calava, suriba! Ei! Receba! Oh Deus! Está feito! Ei! 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 Xalaramandarabarabarabaxê! Olha só! Olha só! Ei! Olha só, o Espírito de Deus está liberando. Está liberando. Ei, irmão Osmar, levanta a tua mão para cima. Receba, querido. Toca, Jesus, toca. Ei, ali, Jesus, ali. Atrás dela lá, ó. Ali, 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 ali. Receba. Ei, aqui. Receba. Ei, receba. 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 Receba, 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 receba. Ei, aleluia, aleluia. Fica atrás dele ali, ó. Fica atrás dele. Espírito Santo, toca. Toca, 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 receba, receba, receba. Ei, calabandalaba. Pastor Daniel, mais. Ei, calabaracê. Pastor Paulo, levanta a tua mão para cima. Receba. Aleluia! 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 Nas almas do seu amor. Receba, receba! Deixa ela! Deixa! Toca!
toca, só segura. Ei, receba. Ei, calama, é o Espírito, receba. De quando Deus desce na terra. Ei, toca Jesus na vida da irmã Cristiane, aqui, toca Jesus agora, receba. Ei, toca, Deus, toca na vida do Darlan, toca na vida dele, toca na vida da Georgia, toca, ei, calabaraçúria. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Amém, queridos. Nós vamos encerrar a parte da manhã agora e vamos recomeçar às 18 horas. Aí você vai ter toda a tarde livre. Aqueles que vão jantar já vai poder ter acesso aos marmitex. Até peço para o pastor Mustafa dar as diretrizes aqui. E eu vou ter uma reunião com os pastores agora. Eu ia marcar para as 2 da tarde, nós tínhamos marcado, mas vamos fazer agora, porque daí vocês descansam de tarde. E a reunião é 30 minutos no máximo. Então todos os pastores me esperem lá na escolinha das crianças, ou ali no nosso escritório, que a gente vai trocar